Então vamos falar um pouco sobre a camada delgada e a gota espessa no diagnóstico da malária. Então os esfregaços, né, para a pesquisa de parasitas sanguíneos, eles são divididos em esfregaço em camada delgada e o esfregaço em camada espessa, que é a gota espessa. O esfregaço em camada delgada, ele é feito para o estudo das hemácias, né, para a contagem diferencial dos leucócitos lá na hematologia, e também é utilizado para o diagnóstico de parasitas sanguíneos, né, assim como a gota espessa. Aqui nós temos exemplos, né, de esfregaço sanguíneo e gota espessa, a gente vai falar um pouco mais deles daqui para frente. Então, esfregaço em camada delgada, é essencial que esse esfregaço seja feito numa lâmina límpida, né, uma lâmina bastante limpa, higienizada, né, principalmente com álcool, seca, ou com a toalha, ou com um papel filtro. Né, se essa lâmina tiver muitos arranhões, tiver com restos de corante, ela deve então ser descartada. Então, a coleta da amostra é feita por uma punção digital, né? Deve-se limpar bem a área antes de fazer a punção, secar bem, depois faz a punção com a lanceta e aí coleta-se a gota, né, dessa punção. Geralmente a primeira gota é descartada e depois a segunda gota em diante é coletada para o esfregaço sanguíneo ou para a gota espessa. No esfregaço em camada delgada, né, que a gente chama de esfregaço sanguíneo popularmente, então é colocado uma gota de sangue nessa lâmina, uma lâmina extensora, então, ela vem e é colocada em contato com essa gota, espera-se, então, que toda essa gota se espalhe, e depois é feito um movimento nesse sentido, um movimento único e não muito rápido, numa angulação de 45 graus Celsius, de 45 graus aproximadamente, para que você tenha a distensão, então, desse esfregaço, né? A realização aí desse movimento vai fazer com que essas células, elas se espalhem e você vai ter, ao final, esse esfregaço em camada delgada realizado, onde você tem aqui, né, uma maior sobreposição de hemácias, mas lá no final você tem uma menor sobreposição e você vai ter aí uma única camada de hemácias, sendo possível visualizar tanto as hemácias quanto os leucócitos, né? E se tiver alguma hemácia parasitada, também vai ser possível ver o parasito dentro dessa hemácia. As vantagens desse esfregaço em camada delgada é um melhor estudo da morfologia do parasito, visualização das alterações do eritrócito parasitado, uma menor perda de parasitos comparado com a gota espessa, que vai ter um processo de desemoglobinização, que vai fazer com que se tenha alguns parasitos sendo perdidos, né, naquele material durante aquele processo, e além disso permite a determinação percentual da parasitemia. Então, dá para dizer qual é a percentual, né, de hemácias parasitadas para cada 100 hemácias. Então, permite essa determinação percentual. Porém, as desvantagens é que utiliza uma menor quantidade de sangue, comparado, né, com a gota espessa, e espalhada em uma única camada, que vai dificultar o encontro de hemácias parasitadas, principalmente em indivíduos com a baixa parasitemia. Além disso, a distribuição dos leucócitos e parasitos não acontece ao acaso, uma vez que você tem um espalhamento aí, principalmente em indivíduos com baixa parasitemia, você pode ter regiões onde você tenha uma menor concentração de parasitos e de leucócitos do que outras. Alguns erros são bastante comuns, né, na confecção do esfregaço, como, por exemplo, uma borda irregular da lâmina extensora, então você tem aí a formação dessas superfícies irregulares, pausas na hora de fazer o seu movimento, então você vai pausando e vai acontecendo a formação desse perfil aqui, né? Ou um movimento muito rápido, então não dá tempo de formar aquela cauda, uma gota de sangue muito pequena, ou uma gota de sangue muito concentrada no centro da lâmina extensora, né? Não esperou espalhar bem e já fez esfregar, então vai ter esse perfil aqui. Uma lâmina suja, uma pressão desigual nessa lâmina extensora, fazendo com que onde você tem uma maior pressão, faça uma cauda, em outros locais não. Então, você vai ter uma maior sobreposição de camadas de hemácias aqui, ou, né, se você demorar a fazer aquele esfregaço, confeccionar aquele esfregaço, e aí aquele sangue ele seca aqui, e aí você termina causando essa mancha aqui no meio, tá bom? Então, existem ainda algumas possibilidades, né? Por exemplo, aqui foi uma gota mal colocada aqui no canto da lâmina, então não permite a identificação.
né, que é uma coisa muito importante, é a identificação dessas lâminas. Muito sangue, então muito sangue, você não consegue formar essa cauda adequada. Pouco sangue, ou então lâminas sujas, né? O ideal é que você tenha aqui nessa cauda apenas uma camada de hemácia e você consiga visualizar as hemácias, os leucócitos e, se tiver parasitas, aí os parasitos dentro dessas hemácias. Já na gota espessa, a gente tem uma maior concentração de sangue, porque esse sangue ele vai ficar geralmente de 1 até 3 gotas, pode ser utilizado, a gente vai ver uma modificação. Esse sangue ele vai ficar retido em uma área de 1 cm², de 1 a 1,5 cm². Então, é uma área muito menor quando comparado ao esfregaço, que vai pegar aí quase toda a extensão da lâmina. Então, aqui são duas, né, gotas espessas, uma ao lado da outra. Então, na gota espessa, você tem uma sobreposição aí de várias camadas de hemácia e você tem as hemácias parasitadas. O que é que acontece na gota espessa? O processo que a gente chama de desemoglobinização. Nessa desemoglobinização, vai haver a ruptura das hemácias e da membrana dos leucócitos. Então, a gente vai ver esses parasitas que estavam antes dentro das hemácias, eles vão estar agora sob um fundo claro, né? Formado pelos restos dessas membranas. Então, a gente vai ver esses parasitas, vai ver os núcleos dos leucócitos, plaquetas, tudo sob o fundo claro. Então, lembrar que na gota espessa nós não vamos ver hemácias íntegras, elas foram lisadas pelo processo de desemoglobinização. Então, os elementos figurados do sangue e os parasitos, quando presentes, aparecem sob um fundo claro. Então, a gota espessa é o método oficialmente adotado no Brasil, simples, eficaz, de baixo custo e fácil realização e considerado padrão ouro pela OMS. É muito importante a realização da gota espessa, além das vantagens que a gente vai ver, a possibilidade de detecção de outros hemoparasitos, como, por exemplo, Trypanosoma cruzi e microfilárias, que um teste rápido, por exemplo, não possibilitaria detectar. Então, a amostra da gota espessa é obtida pela punção digital ou venosa, sem anticoagulante. Caso se use anticoagulante, o tempo de secagem deve ser bem maior, mas o ideal é que se utilize uma amostra sem anticoagulante. A secagem ela é feita em temperatura ambiente ou em estufa a 37 graus Celsius, e a gente observa que secou quando olha na lâmina e viu o desaparecimento daquele brilho da amostra, né? A amostra úmida ela tem um brilho, quando aquele brilho desaparece, fica mais fosco, então a gente viu que secou aquela amostra e a gente pode, então, partir para a etapa de desemoglobinização e coloração. E o tempo entre a coleta do sangue, né, e a amostra, a coloração e o preparo não pode ultrapassar 3 dias. Então, como é que a gente sabe se aquela gota espessa ela está satisfatória? Então, a gente vai ver se o sangue, aliás, ele deve ser distribuído o mais homogeneamente possível dentro daquela área. Qual é aquela área? 1 a 1,5 centímetros quadrados. Então, distribuindo sangue dentro daquela área, a gente vai garantir que tenha uma boa distribuição e a gente pode visualizar se dentro daquele campo, no objetivo de 100, a gente observa de 10 a 20 leucócitos. Observando uma média de 10 a 20 leucócitos, então a gente pode dizer que aquela gota espessa está adequadamente preparada. As vantagens, então, da gota espessa: uma maior concentração de sangue. Se vai concentrar mais sangue numa área, vai aumentar a probabilidade do encontro de parasitos, principalmente indivíduos com baixa parasitemia, e a distribuição dos parasitos dos leucócitos se dá ao acaso. Então, você tem uma chance de encontrar parasitos em toda essa gota espessa. As desvantagens é que precisa de uma grande experiência para a identificação das espécies de plasmódio, né? E requer um processamento relativamente rápido para evitar a fixação da hemoglobina. Se essa hemoglobina fixar, o processo de desemoglobinização ele fica muito mais difícil. Então, aqui é o laboratório central lá de Minas Gerais, né, a FUNED, que fica lá em Belo Horizonte. Eles fizeram a modificação, eles colocam 3 gotas, né, mas em 1 centímetro². Então, você tem aí uma gota espessa, né, com bastante amostra. Então, ele concentra essa amostra, aumentando a probabilidade de encontrar os parasitos, mas uma desvantagem é que não é possível observar, por exemplo, a morfologia dos eritrócitos. O esfregaço lá é feito com uma gota, né, é feito o esfregaço,
Já o esfregaço possibilita a observação da morfologia da hemácia, né, e melhor observação dos grânulos do parasito, porém, como a amostra está menos concentrada do que a gota espessa, vai diminuir a probabilidade de encontrar parasitos naqueles indivíduos com baixa parasitemia. Então, depois que a lâmina está seca, né, que se faz o processo, né, de espalhamento naquele 1 cm², que a lâmina está bem seca, é realizada, então, a desemoglobinização. Essa desemoglobinização é feita com azul de metileno, uma solução hipotônica, varia de 2 até 15 segundos, nessa solução hipotônica de azul de metileno, e depois se cora com Giemsa. Então, essa coloração é a coloração de Walker, Walker. Então, essa coloração de Walker vai utilizar, então, o azul de metileno e o Giemsa. O esfregaço ele é fixado com metanol e depois corado com Giemsa, e aí você pode ter, né, as duas possibilidades, a gota espessa e o esfregaço na mesma lâmina, e a coloração e a fixação vai seguir alguns passos aí diferentes de um para outro. Então, a microscopia na malária é o padrão ouro para o diagnóstico e monitoramento, porém exige o pessoal treinado e experiente, como a gente já falou, e na prática a gota espessa é a mais utilizada. Então, uma coisa que a gente tem que ter na mente é que a gota espessa, devido àquele processo de desemoglobinização, houve o rompimento das hemácias. Então, a gente não vai visualizar hemácias inteiras aqui. Já no esfregaço, como não tem essa desemoglobinização, a gente vai visualizar essas hemácias. Então, os plasmódios, né? Plasmódio falcíparo, vivax, ovário e malária. Lembrando que o ovário a gente não tem no Brasil, falcíparo, vivax e malária a gente tem no Brasil, principalmente, né, vivax e falcíparo. Então, aqui tem algumas características do período de incubação, do número de merozoítos para cada esporozoíto que entra. Então, veja, o plasmódio falcíparo tem um número de merozoítos de 40 mil, bem maior do que os outros, né? Plasmódio falcíparo vai infectar todos os tipos de eritrócitos, de hemácia, já vivax e ovário preferem já as mais jovens, né, os reticulócitos, e plasmódio malária, aquelas mais velhas. Tá? E só quem pode levar à formação de hipinozoíta, plasmódio vivax e plasmódio ovário. Então, existem alguns métodos de quantificação que são utilizados. Existe uma parasitemia qualitativa que é feita em cruzes. Então, esse é o método mais tradicional, utilizado largamente no Brasil, na região amazônica, para dar o diagnóstico de malária. Então, se examina 100 campos. Se o número for inferior a 40 parasitos, então você vai dizer o número de parasitos que você encontrou. Por exemplo, 37, né, parasitos, formas parasitárias, formas evolutivas de Plasmodium vivax. Se o número se situar entre 40 e 60 por 100 campos, então meia cruz, né? De 40 a 60 parasitos em 100 campos, meia cruz. Um parasito por campo, uma cruz. 2 a 20, duas cruzes. E aí as formas mais, né, graves, 21 a 200 parasitos por campo, 3 cruzes, e 200 ou mais parasitos por campo, 4 cruzes. Então, assim é que a gente faz essa parasitemia aqui, qualitativa, que vai dar uma ideia de uma parasitemia quantitativa a partir dessas cruzes. Uma outra possibilidade é utilizar, né, a contagem de 100 campos microscópicos. Então, levando em consideração esses 100 campos microscópicos e sabendo que nesses 100 campos isso vai equivaler a 0,2 microlitro de sangue, ou seja, 1/5 de microlitro. Então, se eu multiplicar por 5, eu vou ter o número de parasitos por microlitro. Então, se o indivíduo tiver um parasito lá, se foi achado um parasito em 100 campos, multiplicado por 5, então 5 parasitos por microlitro de sangue. Já essa parasitemia, né, quantitativa, que fala-se também na parasitemia semi-quantitativa, do mesmo jeito, é preciso fazer o diagnóstico em cruzes, como a gente já viu, dependendo do número de parasitos, né, em 100 campos, e aí você tem que meia cruz, a parasitemia quantitativa é de 200 a 300 por microlitro, né, por milímetro cúbico. Se você tiver uma cruz, 301 a 500, duas cruzes, 501 a 10 mil, de 10 mil a 100 mil, três cruzes, e acima de 100 mil parasitos por microlitro, por milímetro cúbico, você vai ter 4 cruzes. Então, essa seria uma forma quantitativa de avaliar essa parasitemia.
E, por fim, também existe um método que está no Manual de Diagnóstico Laboratorial da Malária, mas que não é tão utilizado quanto o diagnóstico em cruzes, que é a partir do número de leucócitos que cada indivíduo tem. Então, se o indivíduo tem 6.000 leucócitos por microlitro e se encontraram 50 parasitos, quando contaram até 200 leucócitos, que é o que se conta em geral, então, se 50 parasitos foram encontrados em até 200 leucócitos, se eu tiver 6.000 leucócitos, que é o número de parasitos, né, a leucometria do indivíduo, quantos parasitos eu teria? E aí eu teria 1.500 parasitos por microlitro. Então, essa também é uma forma de dar essa quantificação dessa parasitemia. E aí, como é que seria feito, então, o registro desses resultados desse exame microscópico? Então, os resultados positivos devem ser notificados no sistema CIVEP Malária, né, o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica em Malária, de acordo com essas iniciais aqui: V para Vivax, F para falcíparo, M para malária, O para ovale, F mais FG, então veja que são falcíparos. Esse G aqui vai se referir aos gametócitos, as formas sexuadas de falcíparo. Então, se tiver somente formas sexuadas, somente gametócito, aquele em forma de banana, né? Então, vai ser um FG. E aqui uma infecção mista, né? Vivax mais falcíparo, falcíparo mais vivax, falcíparo mais malária, vivax mais malária e assim por diante. Então, aqui um exemplo para a gente ver, né? Um caso de infecção mista. Primeiro, deve-se registrar a inicial da espécie dominante. Então, ó, esse indivíduo aqui ele teve 15.000 falcíparo. 15.000 está aqui, ó, entre 10.000 e 100.000. Então, ele tem 3 cruzes. Então, ele tem o quê? 3 cruzes de falcíparo, mas acharam aqui, ó, 3 formas sexuadas de falcíparo. Então, deve-se dizer, né? FG, então 3 FG mais 500 Vivax. 500 Vivax está aqui, ó, 301 a 500, uma cruz. Então, uma cruz de Vivax. E assim por diante. E aqui, ó, 5.000 Vivax vai dar 2 cruzes de Vivax e 60 malária. E aqui só para a gente lembrar de algumas pranchas, né, de plasmódio falcíparo, lembrar que, para aqui, o essencial é que a gente consiga diferenciar se é um esfregaço sanguíneo, se é uma gota espessa, né, a morfologia nas aulas teóricas a gente viu, né, bastante, mas aqui a gente já sabe que é um esfregaço em camada delgada, né, você vê as hemácias aí íntegras, e aqui plasmódio falcíparo, trofozoítos jovens, lembrar que a gente vai ver de plasmódio falcíparo são trofozoítos jovens e gametócitos, as outras formas estão citoaderidas. Então, veja que não há um enlargamento, né, da hemácia, essa hemácia não aumenta de tamanho. Você tem aí esses trofozoítos delicados dentro da hemácia, e quando a gente olha isso numa gota espessa, como é que eu sei que isso daqui é uma gota espessa? Você não está vendo hemácias íntegras, você está vendo aí um fundo claro e você vê os núcleos, né, daquele anel, a cromatina, o citoplasma, os núcleos aí desses trofozoítos jovens dispersos. Alguns naquele formato de headphone, né, às vezes você vê 2, 3, mas tem esse formato de headphone bem característico do plasmódio falcíparo. E aqui a gente vê, né, alguns, né, formatos de headphone em esfregaço em camada delgada, que a gente vê as hemácias. Alguns podem apresentar essas granulações de Maurer, né, aqueles restos citoplasmáticos, mas veja que eles não vão aumentar a hemácia, não apresenta granulações de Schiffner, como apresenta o plasmódio vivax. E aqui a gente já sabe que é o gametócito de plasmódio falcíparo, né, essa forma em banana, né, essa forma em foice, por isso o nome falcíparo. Então, a gente sabe também que é gota espessa, porque está aí sob o fundo claro. Não existem hemácias, como a gente vê aqui essas hemácias. Então, aqui a gente já sabe que está diante de um esfregaço em camada delgada, que a gente vê os gametócitos de plasmódio falcíparo. Aqui um esflagelando quando diminui essa temperatura. E aqui esquizontes, né? Os esquizontes apresentam aí vários núcleos dentro, porque eles vão originar os merozoítos. Então, existem vários núcleos dentro desse esquizonte. Aqui uma camada delgada, a gente vê as hemácias. E esquizonte em plasmódio falcíparo é um sinal de gravidade da doença, porque geralmente essa forma não aparece no sangue periférico, ela está citoaderida. Então, aqui a gente vê núcleos de leucócitos, a gente não vê hemácias, ok? Então, a gente já sabe que é uma gota espessa. Dá para ver os anéis de plasmódio falcíparo, principalmente aquela cromatina, né? Aquele brilhantezinho que fica mais evidente. E dá para ver também esquizontes. Esses esquizontes aí, eles vão indicar uma malária grave por plasmódio falcíparo.
O plasmódio vivax, né? Aqui a gente tem esfregaço em gota espessa e aqui em camada delgada. Então, na gota espessa a gente não vê hemácias. Ah, isso daqui que a gente está vendo, o que seria? Isso daqui são os fantasmas de hemácias que são resultados das granulações de Schiffner que o plasmódio vivax apresenta. Como ele apresenta granulações de Schiffner, quando ele é desemoglobinizado, a hemácia é lisada, mas fica essas granulações dando essa aparência de uma hemácia fantasma. Mas veja que as hemácias elas estão lisadas. E aqui dentro a gente vê os trofozoítos. Então, aqui dentro disso daí é que estão os trofozoítos. Aqui um núcleo de leucócito segmentado. Aqui, né, a gente vê camada delgada, os trofozoítos aí dentro. Geralmente esses trofozoítos estão em reticulócitos, né? Eles dão um certo aumento no tamanho dessa hemácia. Então, aqui a gente vê, ó, gota espessa, tá? Trofozoito ameboide, aqui é um trofozoito ameboide em camada delgada, a gente vê as hemácias. Então, veja que esses trofozoitos ameboides, eles têm um movimento tão intenso que eles deformam a hemácia e eles causam aí um enlarguecimento, né? Tornam a hemácia um pouco maior comparado, até o reticulócito, né? É um pouco maior comparado com as hemácias normais, ok? Então, aqui a gente vê também né, os trofozoítos, né, a forma anelar de plasmódio vivax. E aqui a gente vê alguns gametócitos de plasmódio vivax em gota espessa e aqui em camada delgada. Então, veja as hemácias, eu sei que é camada delgada e aqui eu sei que é gota espessa. Aqui, ó, um trofozoitozinho, ó, fantasma de hemácia, trofozoito lá dentro, e aqui eu sei que são os gametócitos. Por que é um gametócito não esquizonte? Então, veja que não tem vários núcleos aqui dentro. Então, não é um trofozoito ameboide, por quê? Porque não tem um vacúolo. Lembre que no trofozoito ameboide a gente tem um vacúolo formado aqui dentro, tá? No gametócito ele é mais compacto e ele não vai ter vários núcleos dentro como tem o esquizonte. Então, aqui a gente vê, ó, não tem vários núcleos, né? Tem um núcleo aqui e aí você vê esse citoplasma mais compacto. Aqui a gente vê gametócito também, né? Mais gametócito de plasmódio vivax em camada delgada. Então, veja ó, que você tem apenas um núcleo, né? O citoplasma mais compacto, não tem vacúolo, totalmente diferente de um esquizonte. Então, aqui a gente vê esquizontes em camada delgada, e aqui também camada delgada, e veja que os esquizontes eles apresentam ó, alguns núcleos dentro desses esquizontes, que vão ser os merozoítes que estão sendo formados aí dentro. Então, aqui em gota espessa e aqui em camada delgada. Então, veja que é bem diferente do gametócito, você consegue ver esses núcleos aí. E aí, né, aqui você vê um esquizonte rompido e liberando aí esses merozoítos. E para falar um pouquinho dos testes rápidos, né, os testes rápidos vão detectar componentes antigênicos do parasito. Em parasitemia superior a 100 parasitos por microlitro, pode apresentar acessibilidade muito boa, né, 95% ou mais, quando comparados à gota espessa. Eles são úteis para a confirmação diagnóstica, porém eles são usados em situações onde não é possível realizar a gota espessa. Então, a comunidade amazônica bastante distante, onde não tem um microscópio, não tenho um microscopista preparado, mas eu tenho uma pessoa, um técnico indígena lá que sabe treinar, que foi treinado para fazer uma punção digital e colocar o sangue lá no teste rápido. Ele consegue dar o diagnóstico, tá bom? Então, em alguns casos, nessas situações é possível, então, realizar esses testes rápidos. Contudo, os testes rápidos eles não vão avaliar a densidade parasitária, então não dá para ter uma estimativa quantitativa, não avaliam outros hemoparasitos, né, Filaria, Trypanosoma cruzi, e não deve ser utilizado como controle de cura. O controle de cura deve ser verificado pela gota espessa. Então, atualmente é utilizado esse SD Bioline da malária, que ele tem 2 antígenos de Plasmodium falciparum e um de Plasmodium vivax, tem uma proteína rica em histidina e uma desidrogenase lática de Plasmodium falciparum e tem uma desidrogenase lática de Plasmodium vivax. E apresenta ó, 100% para HRP, 99,7% para LDH de Plasmodium falciparum e 98,2% para LDH de Plasmodium vivax, né? Com especificidade de 99,3%. Então, uma boa sensibilidade e especificidade. Então, o teste é bem simples, coloca-se aqui o sangue nesse local, depois coloca-se o diluente nesse outro local aqui, né? Então, o diluente vai levar esse sangue para reagir aqui com os antígenos que estão nessa região,
de teste, e aí você tem alguns resultados possíveis, né? Então, o teste ele vai apresentar a zona C de controle, a zona T3, T2, T1, a zona T3, Plasmodium vivax, T2 e T1, aqueles dois antígenos de Plasmodium falciparum. Então, o teste inválido ele ocorre quando não há uma linha controle, né, reagindo. Então, tem que haver essa linha controle reagindo, senão o teste está inválido. Se tiver inválido, faz novamente, né, repete. E aí o teste ele é negativo quando apenas a linha de controle aparece, as outras linhas não, T3, T1, T2, T3 não. Positivo para Plasmodium vivax, quando apenas controle, né, que sempre tem que aparecer, e a linha T3, que é de Plasmodium vivax, aparece. Para Plasmodium falciparum, eu tenho algumas possibilidades, o controle sempre aparecendo, e a zona T1, a zona T2, né, ou as duas zonas juntas, T1 e T2, eu tenho um positivo para Plasmodium falciparum. E se a infecção for mista, a zona de controle, né, vai sempre aparecer essa linha aqui, e aí eu tenho T3 aparecendo, que é para Plasmodium vivax, e pode ser junto com T1, junto com T2, ou junto com T1 e T2. E aí nós temos uma lâmina positiva para Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. Mas veja que a gente não consegue detectar outros hemoparasitas, não consegue quantificar. Por isso, a gota espessa é o método preconizado, né, padronizado e mais utilizado como padrão ouro para o diagnóstico da infecção pelo plasmódio.